dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Mais um episódio do Histórias que Ninguém Conta! Fala, Nossa! rapaz. Voltamos mais uma Voltamos, vez. Vini, voltamos! Pra quem desacreditava, estamos aí de volta. Isso é um sucesso, um sucesso. Não, mas é sucesso mesmo, assim, ó, pra vocês. Aqui, eu e a Bruninha, a gente tem feedbacks quase que diários, que as pessoas nos nossos convívios escutam, né? Sim. E é engraçado que as pessoas ouvem a gente falando as groselhas que a gente fala aqui. Pelo menos pra mim, as pessoas dão um feedback diário. Cara, eu não sabia que você era assim, não. Por exemplo, eu falei, eu acho que 2 vezes, já que eu sou uma pessoa que amo em demasia. Eu sou assim, eu não acreditava não, eu pensava que você é um cara da vida louca. Imagina, gente, eu sou tão do amor. Então, assim, as pessoas comentam, as pessoas vêm falar coisa. E hoje o tema é sobre amor, é sobre isso, inclusive. É sobre... Amor, isso? Amor, oi? Oi? Gente, términos e seus acontecimentos, hein? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer exposed aqui, né? Pra variar da nossa vida, abrir aqui um pouquinho mais sobre os momentos que a gente já passou, né? A galera tá conhecendo cada vez mais a gente, isso é super legal. E como o Vini falou, gente, tá sendo super gostoso estar aqui com vocês. É um momento, assim, que eu adoro, sabe? Tô aqui num hobby total, tá sendo muito bom de fazer. Então isso que importa pra gente, né, Vini, no fim do dia. E é isso. Vamos falar, então, sobre términos e seus acontecimentos? Vamos falar sobre isso. Primeira pergunta, eu acho que é o mais crucial. Quantas vezes você já terminou? Eu, por exemplo, terminei 2 vezes. Quer dizer, terminei. A relação se encerrou 2 vezes. Terminei é muito forte. Mas a relação se encerrou 2 vezes. Você já teve algum término? Já tive um do meu atual relacionamento, então tivemos um término e retomamos. Mas, enfim, tenho histórias pra trazer. Tenho coisas pra trazer e pra contribuir. Então, se você quiser compartilhar aí primeiro, Vini, já que você tem 2 histórias, 2 acontecimentos... Então, tenho. Segue aí, como que foi pra você, assim, acho que o mais importante, né? Tipo, cara, um pós-término sempre tem várias fases ali, né? Então, né? Tem algumas fases de pós-término, né? Então manda aí pra gente, como que foi, a negação, o choque, como que aconteceu? Tá, eu acho que vale dar um passo atrás e introduzir o que é a relação, né? Eu acho que o primeiro relacionamento que eu tive, eu acho que era muito jovem. Eu acho que até comentei em um episódio passado sobre essa relação que eu tive. Eu tinha 19, 20 anos mais ou menos. Ainda tava com a ideia de princesa da Disney na cabeça. E o término foi meio que uma ruptura muito grande, né, no momento, porque eu tinha acabado de ser demitido. E mais ou menos 1 ou 2 semanas depois veio o término. Meu Deus. Cara, eu já tava meio que com a cabeça fodida por causa da questão do trampo. E 2 semanas depois veio o término do relacionamento. Cara, eu fiquei devastado, assim. Porque eu lembro que enquanto tava acontecendo o término, no período do término, assim, sempre quem sofre, geralmente, eu falo que é quem é terminado, não quem termina, né? Porque quem termina já tem a decisão muito bem estruturada na cabeça. Quem é o terminado, né? Quem tá do outro lado, é geralmente quem sofre. Não espera, que não tá esperando. Só que aí, no meu caso, eu acho que dava até um pouco pra esperar, porque eu vi que essas últimas 2 semanas, antes do término, mano, assim, ela me tratava meio que de qualquer jeito, falava meio esquisito comigo e tal. É uma relação que, por um grande período, foi tóxica. É uma relação de 5, 6 meses que durou ali, mais ou menos, mas ela teve uma sua breve toxicidade. Então, no finalzinho dela, mano, ela me tratava de qualquer forma. Tinha essa coisa, assim. E aí eu comecei a me sentir mal. Eu não entendia muito bem por que estava acontecendo aquilo. Porque na minha cabeça eu tinha aquela idealização de, novamente, casamento da princesa da Disney, tá? Os 4 filhos, o cachorro. Exatamente. Família, nome de criança já pensado. Todos nós, né, Vini? A gente não começa um relacionamento já pensando em terminar. Você entra num relacionamento pra fazer dar certo, né? Exatamente. Eu sempre faço o que é possível. Eu fiz o que era possível também. E é o meu primeiro, né? Todo primeiro relacionamento que a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo, né? Porque é o primeiro, a gente não vem com o manual como namorar. Não tem esse negócio. Então, eu lembro que quando a gente, na época eu fui dar uma palestra, eu trabalhava, tipo assim, e eu tinha participado anteriormente de um projeto social muito legal. E eu fui dar uma palestra e é uma das convidadas também. E aí a gente foi nessa palestra, tipo assim, já tava meio que 2 semanas nesse contato meio frio e tal, tava muito estranho.
E aí terminou essa palestra, mano, a gente foi de mão dadas até o metrô, ainda conversando. Aí eu falei, pô, eu acho que talvez não, talvez foi coisa da minha cabeça, ansiedade, talvez tenha sido alguma coisa assim, né? A gente foi até o metrô, no metrô a gente foi conversar. Eu lembro que eu, de alguma forma, eu até tentei fugir dessa conversa, porque eu tava pressentindo o que ia acontecer, sabe? Mas a gente, ela foi super madura, ela é mais velha do que eu tinha 20, ela tinha 25, 26 anos. Eu era o mucilon dela. E aí foi uma conversa muito dura que a gente teve ali no banco, né? No banco do metrô. A gente falou sobre... Caraca, no metrô. No metrô. Foi uma merda, cara. Foi uma merda. Esse término realmente me deixou muito mal. E a gente conversou ali, tipo assim, mano, ela não deu motivos claros, ela não falou, é o famoso, não é você, sou eu. Esse é o pior que tem, porque você ainda de alguma forma, você tenta pensar, pô, poderia ter feito isso melhor, poderia ser melhor nisso aqui, você fica com isso na cabeça, né? E aí eu lembro que depois do término, cara, o primeiro momento foi os primeiros 10 minutos foi de alívio, que eu tinha passado por um momento da ansiedade, que eu tive algumas crises de ansiedades por causa do pré-término, né, que eu já tava sentindo o que ia acontecer. E aí, cara, volta pra casa, os primeiros 10 minutos foi tranquilo, mas depois meio que caiu a ficha, o choque. A negação do término, a questão de falar, cara, não é possível que isso aconteceu. Pô, os primeiros dias, velho do céu. É muito ruim. Só que, tipo assim, os primeiros dias, pra mim, duraram não só alguns dias, duraram meses. Eu tô falando de aproximadamente aí uns 8, 9 meses. E eu tô falando de 8, 9 meses acompanhado de uma depressão profunda. Meu assim, Deus. Eu entrei em depressão, assim, real. Assim, eu me senti um lixo, me sentia muito mal comigo mesmo. Eu comecei a me culpar por tudo, que eu acho que é o negócio assim, que mais fudeu a minha cabeça. E, cara, eu lembro assim que nesse término, assim, pessoas que me apoiaram muito nesse período, tá? O Breno, a Vitória, que eu já citei aqui. Além deles, pessoas que estavam muito próximas de mim, que foi a Jéssica, a Emily, a Vivian. Pessoas assim, que estavam muito próximas de mim nesse período, que me deram um mega apoio pra eu poder sair do fundo do poço. E aí foi quando eu conheci a terapia também, né? Que me ajudou bastante. Então... Karina, né? Não, nessa época não foi a Karina. Nessa época foi no trabalho. Na empresa que eu trabalhava naquela época, tinha psicólogo, que você te marcava um horário lá e você podia conversar com o psico e fazer encaminhamentos, etc. E foi pelo trabalho que eu conheci a psicologia. E aí eu comecei a tratar isso, entender o que estava acontecendo, saber o que estava acontecendo na minha cabeça, entender tudo isso. Ô, Vini, mais rapidinho, dúvida. Nesses 8 meses, assim, como que foi pra você, né? Porque pelo que eu entendi, ela foi a pessoa que terminou, né? Teve a ação de terminar. Sim. E não que ela não sofreu, obviamente, eu tenho certeza que não é só, tudo bem, pode ser menos ali no começo, mas eu tenho a teoria de que a pessoa que termina, tudo bem, ela tá com aquilo formado, mas no começo ela tá meio que na negação. Ai, tá tudo bem, foi mara, mas eu acho que depois vai passando os dias também e também não fica fácil pra ela, não. Cai a ficha, né? Cai a ficha pra todo mundo. Exato. E como, assim, sei que você ficou remoendo aí, mas você tinha algum contato com ela ainda durante esses meses pra ter passado esse tempo todo ainda sofrendo? Você olhava redes sociais ou realmente foi uma coisa, assim, de você lidar com o seu sentimento, de vir outras coisas à tona e por isso que você se afundou de vez, assim? Cara, não vou te mentir não, tá? Os primeiros 2 meses eu dava uma stalkeada nela. E isso é foda, né, cara? Isso é foda. Eu dava uma stalkeada nela, que é a famosa armadilha que você mesmo se prega, né? Então, eu acho que o primeiro mês eu dei uma stalkeada, mas depois disso eu tirei ela dos seguidores, né? Pra não acompanhar mais. E, cara, depois disso eu nunca mais olhei. Nunca mais quis saber também, nem sei se tá viva ou não mantive contato. Eu tinha um contato muito próximo com a mãe dela. A mãe dela ainda manteve um contato comigo por algumas semanas. Mas eu acho que na semana 2 eu falei, Dilma... Puta, falei o nome da pessoa, mas foda-se. Eu não vou manter contato com você, me desculpa, porque eu falando com você, eu vou me recordar da tua filha. Como consequência, eu nunca vou conseguir passar disso. Então, não vou conseguir passar por essa fase de sofrer por ela. E eu tive que cortar relações, assim. É uma pessoa super querida, uma pessoa... mano, uma mãe, tá ligado? Uma mãezona mesmo. Então, assim, eu depois do término, eu cortei todo tipo de ligação. Stalkei ele por mais uns dias, mas também cortei esse stalker. E qualquer tipo de relação que eu tinha com ela foi totalmente cortada.
Então, eu sofri por um tempo, assim, minha cabeça ficou em parafuso, eu fiquei mal mesmo, mal da cabeça. E aí, Caraca. o que acontece é o seguinte, você começa a achar que a chave de você superar um término é você se envolver com outra pessoa. Exato, o maior erro da face da terra, cara. Gente, não faça isso. Nossa, se você não tá curado, meu amigo, olha, Não, conselho, dica de ouro, não faça isso. Se não cure faça. primeiro. Não faça isso. Não faça o isso, não faça o isso. Porque, cara, você fica com a cabeça. Você não tá com a cabeça boa. Você acha que essa é a melhor forma de superar alguém, estar com outra pessoa. E não é, cara. Não é, às vezes não é isso. E eu tentei fazer isso, não funcionou. Tanto que, assim, de alguma forma eu assimilava a outra pessoa que eu tava naquele momento ficando com ela. Você acaba fazendo isso, é normal. E, cara, não é uma boa. Não é boa. Então, não tive recaídas, acho que é importante falar. Não tive nenhum tipo de recaída com ela. Boa. Não mandei mensagem, não fui atrás, não quis saber de nada. Mas, cara, o que fica assim, o que ficou de lição pra esse meu primeiro relacionamento? Primeiro, eu confiei friamente na pessoa, né? A gente tava ficando, sei lá, um mês e meio. Foi muito curto. E com um mês e meio eu já pedi em namoro, ela aceitou, tal, a gente começou a namorar. E aí ficou um negócio de, pô, tem que conhecer melhor a pessoa. Você não pode sair namorando com a primeira pessoa que você vê pela frente, achar que a pessoa que você tá encontrando agora é a pessoa que vai ser a solução da sua vida. Então, cara, vai com calma. Vai com calma, você conhece a pessoa. Eu hoje sou uma pessoa muito mais... Teve um outro relacionamento depois desse, mas hoje eu sou uma pessoa muito mais centrada. Não é qualquer pessoa que eu deixo entrar na minha vida. Ficou uma lição de ser mais cauteloso, de não se envolver com qualquer pessoa, de tomar cuidado. E tem uma coisa da questão do relacionamento, né? Eu acho que nenhum dos meus relacionamentos teve traição. Achismo. Eu brinco que... só é corno quem é curioso. Eu não fui atrás pra saber, eu não sei, eu não sou. Não sou. Até eu ficar sabendo. Exatamente, até onde eu sei não houve traição. Inclusive, foi uma coisa que eu até o momento fiquei pensando muito que poderia ter tido acontecido nessa relação. Eu até brinquei com um amigo meu, Breno, né? Eu falei pra ele, pô, eu acho que nessa relação eu tô com a Gaia, assim. Acho que tô. Eu era muito inocente, eu era carpiazinho do mato, não sabia das coisas da vida. Ela tinha 26 anos, ela já tinha uma vida. Eu não tinha, né? Em questão de contatos. Então, assim, eu acho que deve ter acontecido, mas assim... a traição é sempre... cai muito sobre mal pra pessoa que é traída, mas na verdade é a pessoa que trai que é a pessoa não confiável da relação, né? Totalmente. Então, eu acho que isso não aconteceu em nenhuma das duas relações, mas assim, nessa daí foi a que eu mais desconfiei. E aí foi a questão da confiança, né? Pô, você não vai resolver entrar numa relação com a pessoa que você não confia. Totalmente. Então, eu entrei numa pessoa que eu não tinha plena certeza. Então... E você caiu nessa cilada, assim, de beber até cair, ir pra festas? Teve alguma coisa assim nesse período? Cara, teve festas assim de ter um pouco mais de interação. Foi até somente assim, de faculdade, que eu comentei, eu acho que de primeiras vezes que eu saía bastante e tal. Mas eu nunca fui muito de beber. Eu nunca tive esse negócio eu já comentei, né? Eu sou caretão pra caralho. Você é caretão. Só caipirinha de caju mesmo. A caipirinha de caju, eu bebo uma ou duas caipirinhas, bebo o meu vinhotezinho, mas assim... Eu não tenho muito esse negócio do beber pra esquecer as coisas. Então eu superei isso caminhando bastante, andei muito, porque assim, foi um período que eu tava sem emprego e cabeça vazia oficina do diabo. Total. Eu fiquei 3 meses desempregado, esses foram os piores 3 meses. Depois que eu fiquei empregado, depois que eu voltei pro mercado de trabalho, aí as coisas começaram a dar uma caminhada, eu comecei a esquecer ela de verdade, porque até então minha cabeça ficou malzona na cabeça. Cara, e foi muitos eventos traumáticos ao mesmo tempo, né? Você ficar desempregado, que já não é uma barra, né? Uma barra ali fácil de segurar, é um término. Quanto tempo você ficou com ela, Vini? Desculpa que você... 5, 6 meses no máximo. A gente se conheceu, sei lá, em janeiro.
Em fevereiro a gente já tava namorando. Foi bem rápido. Foi muito rápido. E em, sei lá, em março, maio, junho, ali a gente já tava terminando já. Caraca. Foi um Tá. tiro muito rápido, foi um tiro muito rápido. Então assim, foram eventos traumáticos ao mesmo tempo e assim, acho que foi um período ali importante pra você se autoconhecer, né? Então, cara, quando você voltou ali a olhar pra você, a trabalhar, voltar a ter suas coisas, eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos que a gente tem, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive eu vou fala. Não, foi um dos principais ensinamentos que eu tive, foi de não só entrar de cabeça em qualquer relação, Sim. mas a questão que eu já falei aqui, de novo, da confiança. Cara, você vai entrar numa relação com a pessoa que você não confia, velho, a possibilidade de acontecer algum AM é muito grande. Óbvio. Porque as oportunidades estão aí. Hoje, não que antigamente não fosse, mas assim, hoje é muito fácil você fazer qualquer besteira, cara. Qualquer besteira é muito fácil. As oportunidades aparecem a todo momento vem uma tentação. Então, o pós-término foi de choque, cair na realidade demorou, uma leve depressãozinha, não tive muitas festas, né? Então, assim, eu tive algumas festas, mas assim, pra tentar dar uma liberada, mas assim, não bebi muito. Não tive recaídas. Depois de um tempo, começou a ter alguns contatinhos. E aí tem um recomeço, né? Que depois que você termina, você tem algum recomeço, só que assim, agora o seu recomeço ele é com a cicatriz. Você tá com a cicatriz ali. Sim. E como que você encara pra entrar numa nova relação? Ou como que você encara estar com uma nova pessoa? E renasce das cinzas, né? Literalmente. Você se transforma, cara. É a Fênix, basicamente É a Fênix. isso. Então foi isso, cara. Esse meu término, ele foi meio traumático, mas passou, cara. Tudo passa. A gente acha que o término vai morrer, é um turbilhão de emoções, realmente é. Você não fica bem. Não tô falando pra você que você vai ficar maravilhosamente bem depois de um término, não vai. Total. Você vai ficar mal da cabeça, provavelmente, mas, cara, como sair da fossa, né? Eu acho que eu falei aqui do término, assim, como eu acho que é sair da fossa. E aí até antes da Bruna contar a história dela. Não, melhor, Bruna, conta a sua, depois a gente fala sobre como sair da fossa. Boa, faz sentido. Comigo foi um pouco diferente, acho que é legal que a gente vai ter as duas vertentes aí, porque eu fui a pessoa que terminei, então eu tive a atitude de terminar. Olha. E foi inclusive com o meu atual relacionamento, então a gente teve um término aí, enfim, fazem muitos anos isso, então a gente era, cara, bem novinho também, Vini, então foi mais ou menos aí o que você passou, tá? Então, 12 cara, anos com ele, né, que você tá, né? 12 anos Na época com o você Heitor. tinha, que, 17? 16 anos mais ou menos, 16 pra 17. Não, faz muito tempo também que vocês terminaram já também, olha. Faz muitos anos e assim, foi, cara, basicamente imaturidade, tá? E assim, um término nunca é um motivo, né? São vários, é um conjunto de coisas. E a gente era muito imatura, então foi realmente nessa época, assim, acho que, cara, mais ou menos com um ano de relacionamento, a gente tinha ainda muito grupinhos de amigo, então, cara, a gente era adolescente, real, tipo, Heitor não tinha cabeça nenhuma, eu também, muito inocente de tudo, e cara, eu acho que quando você começa a namorar nessa idade, diverge muito, né, com os seus objetivos, com o seu momento, porque, cara, você tá no auge da adolescência. Então, é festa, é conhecer as coisas, né? Hormônios à flor da pele. Hormônios à flor da pele. E a gente tava nesses momentos. Então, igual comentei com vocês aí nos outros episódios, nas primeiras vezes, entre outros, eu morei em um grupo num condomínio. Então, eu tinha um grupo de amigos, né? Era um condomínio muito grande, a rua inteira tinha condomínio. E, cara, eu sou a pessoa que faço amizade muito fácil, sempre tive muitas pessoas ao meu redor. E, cara, eu tinha um grupinho de amigas, né? E nem todas eram casadas, pelo contrário, a maioria eram solteiras. E aí eu tava num momento da minha vida que eu tinha o Heitor também tinha os amigos dele, ele também tinha uma roda de amigos. E, cara, a gente brigava o tempo todo por conta disso. Então, assim, ou porque ele não gostava das atitudes das minhas amigas, ou porque a gente fazia algumas coisas, enfim, da época, assim, ou eu saía com elas, ele não gostava muito, sabia das histórias dela, também não gostava muito. E, cara, também é aquela questão dele também tá com os amigos dele, então, cara, ele queria sair com os amigos dele, eu não gostava dos amigos dele, e a gente tinha até amigos em comum, mas a gente tava, assim, totalmente em mundos diferentes, mundos diferentes, com amigos diferentes. E numa relação, né? E numa relação, e tentando conciliar essa relação. Então foi aonde aconteceram várias situações, assim,
específicas de maturidade, também por conta desses grupões de amigos. E aí aconteceu o término. E aí eu fui a pessoa que terminei ali por conta de N brigas, N coisas. E foi basicamente uma conversa também, num presencial, assim, eu e ele, no condomínio dele, a gente sentou no banco, conversou. E, cara, terminei, fui embora, mas assim, terminei não muito firme da minha decisão. Então, por isso que eu Sério? trouxe também essa visão da pessoa que termina, porque assim, nem sempre ela tá com a decisão formada. Não Uhum. sei outras pessoas, pode ser que seja diferente. Mas no meu caso também, eu era muito imatura, então eu tava fazendo ali meio que eu achava, e tudo bem. E, cara, eu sofri horrores desde o começo. Então, assim, não foi porque eu terminei que eu fiquei de boa no começo e depois veio e... Não, eu fui, assim, do primeiro dia até o outro, assim, só piorando. Literalmente isso. Então foi, cara, bizarro. Você ficou mal de cabeça? Fiquei mal de cabeça. Tanto do primeiro dia até o último, assim, foram, enfim. E o Heitor foi um pouco engraçado, porque mesmo que eu tinha terminado, ele foi o cara que ele esbanjou, fingiu que tava tudo bem. O homem é assim, o homem é Vou assim. curtir, tô com os meus amigos, Você vou pra stalkeou ele? festa, vou beber horrores. Porra, gente, então, deixa eu trazer aqui que o meu cenário é um pouco diferente, né? O Heitor é low profile, eu também sou. Uhum. E na época ele também era. E aí, o que acontece? Só que a gente era vizinho de condomínio. Ai, meu Deus. A minha casa, Vini, pra você ter uma ideia, a casa da minha mãe, na verdade, era de frente pra casa do Heitor. Eram condomínios diferentes, mas a minha varanda, você conseguia ver a casa dele. Uhum. Olha que maravilha. Então, Ai, assim, que eu inferno, não cara. stalkeava ele nas redes sociais, eu stalkeava ele ao vivo da casa dele. E assim, isso aconteceu, isso vice-versa. Ele olhava pra minha janela e eu tava lá, toda linda, me arrumando. Ai, vou sair com as minhas amigas. Ai, ninguém via que eu tava chorando por trás. E ele lá, não, também vou sair. Era uma coisa de. Cara, era. Nossa Senhora. E aí, cara, foi meio que isso, assim. Então, ele tava lá vivendo. Não sei também, porque não sei se ele sofreu tanto quanto eu. Com certeza ele sofreu, mas ele não abria isso. Mas ele tava muito na negação. Ah, não, maravilha, foda-se. Terminou o relacionamento, vou curtir, vou viver. E depois pra ele foi muito pior. E eu não, eu desde o começo, tipo, puta, não tá fácil, e fui melhorando, né? Fui ficando melhor, mas assim, foi bem ruim, demorou um pouquinho também. Eu já ouvi dizer algumas vezes que o processo do homem é o contrário da mulher. Enquanto a mulher fica mal no começo e depois vai ficar bem, o homem tá bem no começo, quer pagar de gostosão e depois fica Literalmente. zoado de cabeça, né? Totalmente. E aí foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então comigo eu sofri desde o começo, por mais que eu ficasse ali, tipo, eu que terminei, fui vivi sim, saí, curti, fiquei com outras pessoas, mas assim, eu sofri desde o começo. Muito. Mesmo tendo terminado. E Demorou aí, muito cara, pra você a superação ou não? Ai, demorou, eu nem cheguei a superar, na real, tipo. Até hoje, inclusive. Depois de 10 anos. Cara, assim, a gente ficou separado nesse término. Vou chutar aqui mais ou menos uns 4, 5 meses. Uhum. E a gente se falava muito ainda no começo. Então eu não fiz que nem você de cortar a relação com ele. Então eu mantive muito inocente. Ah, não, vou seguir sendo amiga dele, deixa ele aqui. E também, no fundo, eu ficava assim, ele vai vir atrás de mim. Ele vai se redimir. Esperança. Ele vai rever os pontos que ele errou e eu também, vai dar tudo certo. Então eu já tinha uma esperança de voltar. E aí, quando eu fui vendo que ele tava saindo e vivendo e fingindo que tava tudo bem, eu falei, puta, vou esquecer. E aí foi quando eu comecei a viver de fato e ele começou a sofrer mais. E aí foi aonde a gente... Assim, né, no começo a gente se falava muito e depois eu comecei a largar de responder ele. E aí depois ele começou a vir mais atrás de mim, então foi rolando um desencontro ali, sabe? A pessoa que terminou indo saindo aos poucos, e aí depois foi ele ali. No começo ele me ignorava e depois ele veio atrás de mim. Loucura. Enfim, gente, mas foi foda, mas eu não fiquei assim tão down, porque eu tinha muitas pessoas também ao meu redor que me ajudaram muito nesse sentido. E, cara, eu era muito novinha, então eu tava assim, tipo, ainda na expectativa de estar com ele, de voltar com ele. E assim, eu tava vivendo, por mais que fosse muito foda de eu chegar todo dia do rolê. E aí, Vini, diferente de você, eu usei muito a bebida assim. Eu bebia horrores, sério. Não pra esquecer, mas pra curtir mesmo e pra tentar estancar o pensamento nele.
Então eu bebia muito, saía com as minhas amigas e tal, ficava com outras pessoas e, tipo, não sanava. É aquela verdadeira... O band-aid com a ferida inflamada. É tomar né? só campineira. É isso. E aí, cara, foi isso, tal. Aí passou um tempo, ele começou a me mandar muitas mensagens. Eu já tava ignorando ele, porque eu falei, não, realmente acabou. Tô vivendo, tô melhor. E ele começou a vir numa toada de sofrer mais, de estar mais down, de sentir mesmo. Parece que o sentimento dele chegou e falou, puta, não, agora eu tô mal mesmo. E aí foi onde ele me chamou. Ele, cara, vamos conversar pessoalmente e tal. E aí a gente nunca deixou de se falar, na real. Então, não sei se isso foi bom ou ruim, mas na época acabou sendo bom, porque... Beleza, a gente deu um tempo, né? Eu não acredito muito em tempo, tá? Não sou muito a favor, mas foi um tempo pra nós que acabou que a gente reatou. E aí cada um foi viver sua vida ali durante esses meses de término. Teve um momento que a gente não se falava, até que ele foi, mandou, vamos conversar, enfim, aí eu fui lá, meio que cedi, já tava até ficando com outra pessoa. E fui conversar com ele. E a gente conversou e eu falei, cara, voltar agora, não sei se, né, vai dar bom, mas a gente pode tentar. Aí a gente voltou a ficar. E nisso que voltou a ficar, e aí eu voltei a gostar dele, esqueci o outro completamente. E 12 anos aí. E assim, na real, nunca esqueci ele. Na real, assim, tipo, eu tava vivendo, mas assim, no conformismo de tipo, não, acabou, preciso seguir, sabe? Ele tá vivendo. E aí, como eu vi que ele viveu, eu falei, agora, tipo... Só que, na real, sempre gostei dele, eu nunca esqueci dele, eu sempre amei ele. E aí, na real, a gente foi e conversou, e aí foi aonde a gente retomou. Mas, enfim, eu acho que agora a gente pode entrar nessa seara de... Não, calma, eu vou falar sobre o segundo termo. Não, eu vou hablar. Eu tenho que hablar. Habla. Manda. Tive esse primeiro relacionamento e depois de mais ou menos uns 2 anos do término desse relacionamento, eu conheci uma guria através de uma amiga, né? E a gente começou a ficar. Tá. Só que eu tinha acabado de sair daquele relacionamento, sabe aquele relacionamento que eu falei do depressão? Tava mal de cabeça? Não tava confiando em ninguém, tava super ferido, as cicatrizes, não sei o quê. E aí eu conheci uma outra pessoa. E aí, cara, a gente começou a ficar no dia que a gente se conheceu. E daí pra frente, sei lá, depois de mais ou menos umas 2 ou 3 semanas sem contato, a gente começou a conversar por WhatsApp, a gente começou a ficar e não parou mais. E não parou mais de ficar. Só que, novamente, eu estava com a minha ferida recém-curada, não estava confiando em ninguém. E aqui é uma história meio ioiô, tá? Que eu vou contar agora. Porque a gente fica um tempão, acho que uns 8 meses juntos. Temos uma leve ruptura na relação. Muito leve mesmo, a gente se afastar por um tempo. Depois voltamos a ficar. Nesse tempo que a gente volta a ficar, eu peço pra namorar com ela. Ela nega o pedido de namoro. Porque ela fala, ela trabalha numa rede de lojas, e uma dessas lojas que ela ia trabalhar era no interior do Paraná, numa cidade do interior do Paraná. Gente. Sei lá, vamos colocar aqui o nome, Maringá, que é interior do Paraná, é ali naquela região. E aí ela falou que não dava, porque assim, a questão da distância e tal. E eu também sempre tive na cabeça que relacionalmente a distância é igual cabeça de boi. Perto do chifre e longe do rabo. Então, eu também achei que era super ponderada a decisão que ela trouxe, né? Só que a gente continuava conversando ainda. Importante. Nesse período que a gente teve aquela breve ruptura, a gente não se falou mais. Nossa. Não teve troca de mensagem, não teve nada. Só teve um dia que, cara, sem querer, eu apertei um botão de emergência no meu celular que mandou mensagem pra ela. Nossa, ela era o seu contato de emergência? Ela era o meu contato de emergência. Porque a gente tava muito tempo junto já. Então, assim, eu já tava começando a ter a confiança da guria. Só que o que acontece? Eu já percebia já que ela era uma pessoa um pouco fechada. A questão de falar as coisas, não era muito o que ela tinha a falar. Não era com ela. E a forma como que ela expressava, eu também não entendia. Putz, cara, comunicação é foda. Exato. Então, isso já me trouxe muita dificuldade. Assim, a gente quer ser curado pela pessoa que nos fere. E aí que veio essa retomada da gente ficar e meu pedido de namoro negado. E... beleza. Ela foi pra essa cidade lá do interior do Paraná, como eu comentei. Sei lá, falei Maringá aqui, então vamos manter Maringá.
E aí, cara, quando ela vai pra lá, a gente continua conversando, trocando mensagens quase de forma diária. Só que, véi, ela volta pra São Paulo um dia pra fazer uma visita pros familiares dela que moram aqui. Me chama pra jantar, eu erroneamente aceito. E aí, quando eu vejo ela, tudo volta à tona. Todo o sentimento, todo aquele negócio que eu tava fazendo pra esperar. Aí volta à tona. E aí, no dia seguinte, eu mando uma mensagem pra ela. Falando, pô, cara, não quero mais ter contato contigo, não quero mais falar com você, tá me fazendo mal porque você sabe o que eu quero e você não vai me dar, então eu prefiro manter distância. Isso foi, sei lá, outubro. Isso foi outubro. Só que assim, essa ficada que a gente teve foi um fim super leve. Não teve uma coisa assim, sabe? Mas teve a falta de comunicação, talvez a meio que a não confiança ainda do meu lado, justamente pela falta de comunicação dos dois lados, tá? E eu não coloco a culpa só nela. Terminou bem essa ficada. Aí depois, sei lá, de uns 5 meses, sei lá, acho que ia passar 3, 4 meses depois, eu fez aniversário pra ela, porque realmente, como a gente tava se falando, pô, mandei um parabéns a ele pra ela, isso é perto do carnaval. E aí, sim, eu tava vivendo a vida, tava pegando a galera, tava no Rio de Janeiro, inclusive. Deixei parabéns pra ela, mas tava no Rio de Janeiro, vivendo a vida. E aí, eu volto pra São Paulo, ela também tava aqui, ela torce pro mesmo time que eu. Palmeiras, vai Verdão, Palmeiras. Tricolor, gente, pelo amor de Deus. Mas eu supero o Palmeiras. Tá tudo certo. E aí, ela tava em São Paulo, novamente visitando os familiares dela, ela me chama pra ver o jogo, a final, a gente vai pra um barzinho, a gente vai assistir a final, ela deixou a mala dela na minha casa e eu já premeditando o golpe, né? Já premeditei o golpe. Esqueceu o pertence, é clássico. Esqueceu não, ela deixou eu chorar proposital. Eu tava de óbvio, então, esqueceu totalmente na intuição, na intenção. Sim, e aí teve a recaída braba, né? A gente se pegou muito forte pra valer. Ela deixou. Aí sim, ela deixou alguns pertences dela lá. E aí no dia seguinte eu mandei mensagem pra ela, falei, pô, esqueceu aqui. Mais uma. Eu até brinquei assim, eu falei, só tem alguma brincadeira, enfim, mas. Eu tava viajando pra Porto Alegre, tinha se voltado do Rio, mas eu tava viajando pra Porto Alegre por causa de trabalho. E aí quando eu volto, ela tinha me convidado pra ir lá, né? Sei lá, Maringá, igual eu falei aqui. E eu fui. No que eu fui, ela já me pede namoro, eu aceito e a gente começa a namorar. Porque a gente já tinha uma história. Já tinha um negócio rolando. Cara, só que hoje, quando eu olho em retrospectiva, eu vejo que foi uma sucessão de erros que eu tive. Sim, normal, eu também vejo isso. Porque assim, a gente não continuou nossa ficada pra virar um relacionamento naquela época por falta de comunicação. O que mudou nesses 5 meses pra gente voltar a namorar? Por que eu aceitei tão rápido? Eu acho que ainda a questão do vício de amar que eu tenho. É total. E talvez até uma certa carência me trouxe aquilo. Eu falei, cara, é agora. É a pessoa que eu gosto, é a pessoa que eu queria. Vou ficar. É agora, vamos namorar, pô. Só que aí, cara, a falta de comunicação começou a ser... no começo, começou a ser maquiada, porque a gente, no começo, a gente sempre quer mostrar que melhorou, que tá melhor. Depois de mais ou menos uns 2 meses que a gente tava ficando, foi ali perto do Dia das Mães, eu ouço a notícia que nem foi dada pra mim, ela tava comentando com os amigos dela, por acaso tava num lugar que eu fico em total choque, que ela não queria ser mãe, e eu quero ser pai. E aquilo me deixa em absoluto choque, só que na minha cabeça foi, calma, Vini, porque assim... o hoje, né? Nada tá gravado em pedra. Nada tá gravado em pedra. Vamos relaxar e tal. Mas eu lembro que eu fiquei super em choque. Naquele dia eu fiquei muito frio. E eu não dormi direito aquela noite porque eu fiquei pensando nisso. Mas depois, vida que segue. Aí o dia que eu deveria ter me tocado, eu não me toquei. Que é onde eu já deveria ter terminado e eu não terminei. E aonde eu nem deveria ter seguido com a relação. Isso com 2, 3 meses de relação. Pô, cara, eu tava super nervoso, porque eu falei, caraca, a gente tá namorando, e pra mim a aliança tem um significado interessante, pra mim tem esse significado. Novamente, flores também tem significado pra mim, então eu entrego rosas, eu sou esse cara Sim. mesmo. E aí eu percebi assim, que as rosas que eu entregava, assim, ficava meio que jogada de lado, meio que cagava e andava. O dia que eu fui pra entregar a aliança, super nervoso, assim, de ansioso, sabe? E aí eu entrego a aliança e tal, do negócio na mão, falei, pô, pra oficializar, todo bonitinho, eu todo bobo. Aí ela vira pra mim e solta a célebre frase. O que você quer que eu faça com isso? Como assim? Assim, tipo, objetiva desse jeito. Curta e objetiva. Aí eu falei, pô, assim,
usar, assim, acho que tem um simbolismo por trás da aliança, pra mim, que pra mim tem muito significado e tal. E aí, tipo assim, pra mim já tinha sido um sinal ali, só que mesmo assim eu ainda tentei insistir. Pra mim ali, hoje, quando eu olho pra trás, ali é o momento. Mas, eu ainda amigo, insisti. eu sou eu sou dessas pessoas que acreditam que as coisas acontecem da maneira que elas têm que acontecer e a gente está onde a gente deveria estar. Então, Concordo. é isso. Tudo É. isso realmente tinha que acontecer, é o que eu falo. No meu cenário, por exemplo, eu e o Heitor, a gente já tem longa data de relação, né? Uhum. E a gente começou muito cedo. Sim, E a gente sabe que tem seus prós e contras, né? Começar cedo, principalmente que você tá formando a sua cabeça, tá criando maturidade, né? E a gente sabe que uma relação, ela demanda muito isso. Ela tem que ser. As pessoas têm que ser maduras para se relacionar. Você tem que entender quais são os seus problemas, os problemas da pessoa. A pessoa tem que reconhecer os problemas dela e ter conversa e ir evoluindo, ambos cenários, né? Tanto individualmente como em conjunto, essa evolução. E eu também, né? Eu ficava assim, caramba, né? Hoje eu vejo, claro, aconteceu da maneira que tinha que acontecer, mas acho que a relação muito. Ai, tem o nome disso, eu esqueci agora, mas a relação quando você tá na flor da idade, assim, cara, de verdade, é um negócio muito complicado. É complicado. Assim, a gente já se machuca sendo adulto. Quem dirá quando você é um adolescente. Que não sabe nem o que você tá fazendo da vida, que você tá descobrindo as coisas ainda. Então, assim, hoje a gente até brinca, eu e o Heitor, a gente fala, cara, um relacionamento maduro mesmo a gente tem faz 6 anos. Que foi quando realmente a gente começou a amadurecer, entender o que a gente queria, o que a gente precisava melhorar um no outro. E, claro, relação é sempre uma constante, né? Você sempre vai estar evoluindo e construindo as coisas em conjunto. Mas eu aprendi muitas coisas também. Primeiro, eu tinha também muita relação com a família dele. Então, a gente se falava o tempo todo e isso me machucava cada vez mais. Por quê? Eu tinha uma relação muito boa com a minha falecida sogra e meu falecido sogro. Enfim, nossa história, assim, depois é pra outro episódio. A minha história e do Heitor também tem, gente, muitas coisas por trás, é muito doido. Mas assim, então eu tinha essa relação muito forte com ela. Ela fazia questão de eu almoçar lá, continuar indo lá. Então a mesma coisa que você teve aí. Mas eu não cortei, acabei mantendo contato com ela. Então com ele também a gente conversava muito, eu e o Heitor, assim, durante o período de término. E às vezes eu sabia que ele tinha saído, tinha ficado com outra pessoa, isso me machucou muito. Aí depois que eu falei, não, preciso parar, não vai ser isso. E aí acabou que depois ele me chamou, aí teve a recaída e tudo aconteceu e deu no que deu. E que bom, estamos aqui hoje, tá tudo certo. Mas eu também vi vários aprendizados. Então, assim, cara... então faz parte, assim, acho que o se autoconhecer, você entender. Então, hoje eu vejo isso, assim, como uma maneira que, cara, eu passei porque eu tinha que passar. Mas, com certeza, se acontecesse de novo, eu não faria. Então, com certeza, eu não manteria contato. Acho que é a autossabotagem total, é você se automutilar, né? Não manter contato com a família, é esquecer mesmo, seguir a cabeça. E, cara, a vida é isso, a vida vai moldando. O que for pra ser seu, vai voltar em algum momento. Se não for pra ser, vai ser uma nova pessoa. Então, acho que é muito isso, assim, né, Vini? Não sei se você tem a mesma opinião. Tenho, mas eu quero só terminar a história. Claro, termina. Perdão. Pra fechar o ciclo dela. Perdão. E aí, a vida seguiu. E aí, cara, eu insistia muito. Toda vez que ela vinha pra São Paulo, porque eu ia pra lá, ela vinha pra cá. Eu ia muito mais pra lá do que ela vinha pra cá. Toda vez que eu ia pra São Paulo, eu insistia em apresentar minha família pra ela e tal. Só que, cara, a gente nunca conseguia. Marcava jantares e ela desmarcava. E aí eu percebia que ela desmarcava pra ir pra rolê com a amiga dela. Eu falei, pô, realmente, talvez aqui eu não seja prioridade. Eu não era prioridade. E aí eu fui percebendo isso e eu comecei a deixar ela de ser minha prioridade também máxima. Porque eu ia pra lá mais do que ela vinha pra cá. Eu vivia a vida dela e ela vivia pouco a minha. Tanto que os meus amigos, ela só conhecia o amigo que a gente tinha em comum. Ela não conhecia os meus amigos. Então, tudo isso foi meio que somando. Até o momento que você começa a cagar pra algumas coisas, pra algumas situações, pra algumas coisas que vão acontecendo durante o tempo. E, cara, culminou numa relação que começou a ficar meio infantil. As brigas não tinham brigas, mas sim, ela fazia tratamento de silêncio comigo. E eu sempre cedia e voltava, tentava falar. E isso acontecia com muita frequência. E aí o término. Eu falei, cara, quer dizer uma coisa? Dessa vez não. Dessa vez não. O problema de comunicação é dela. Ela tem que vir falar. Eu não tenho que ficar cedendo e deixar as coisas passar batida.
E aí, cara, terminou assim. Mas, cara, olha um tipo de término que leva uma falta de comunicação efetiva, uma Nossa. conversa, uma troca e saber ser maduro e saber expor seus sentimentos. E assim, a pessoa não conseguia falar nem o que tava sentindo, nem o que tava... Cara, aí cada vez começava a criar um abismo entre a gente. Só que esse término foi diferente. Esse término, cara, fiquei mal uma semana só, depois eu taquei o foda-se. Já tava mais maduro, né? Já tinha passado por uma experiência, já sabia como agir. É total, por isso que eu falo. E na minha Tudo cabeça faz já tava parte. terminado, já tava terminado. Você já tava cansado. Quando ela mandou a mensagem, eu já tava muito bem, eu já tava tri bem. Então, assim, eu já tava cagando e andando já. Sim. Então, eu segui a vida super bem. Sim. E aí, a questão que você tinha perguntado aí, questão da vida, né? A vida realmente pega essas coisas, cara. De você, às vezes, você forçar uma situação. Hoje, quando eu olho pra trás, eu percebo que ela tava num momento de muita carência e ela entrou nessa relação pra suprir a carência dela. Então, por isso que eu vivia mais a vida dela do que ela vivia a minha. Então, hoje eu consigo pensar isso. Mas hoje, com a maturidade, realmente, eu já entendo que eu não posso me pôr em situações como essa. E de novo, né? Com autoconhecimento e terapia, cara, você começa a enxergar os padrões, né? Das pessoas que você encontra e se relaciona, tanto por elas, tanto por você. Porque no fim do dia, a gente se conecta com as nossas faltas. E é literalmente isso. Então, você vai buscar no outro o que te falta. e é bizarro. Então, assim, nossa, imagino, Vini, complicado. E, cara, acho que podia, de fato, ser resolvido de uma forma tão simples, né? Se abrir é importante, mas que é isso, né? Acho que fez parte tanto pra você quanto pra ela. Com certeza ela te mandou essa mensagem porque ela reconheceu alguma coisa, né? Que ela sentiu ali, até na vontade de te pedir desculpa, de pensar que você tá bem, alguma coisa assim. E é isso, cara. Acho que faz parte. E aí, olhando pra parte de superar, né? De seguir em frente. Cara, conte com seus amigos. Literalmente, gente, rede de apoio pra tudo e terapia. A gente sempre vai falar sobre isso. Terapia é extremamente importante, mas eu acho que no fim do dia, pra lidar com términos, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, não tive muitos términos. Não sei se você tem a mesma opinião, Vini, mas no fim do dia é pensar em você, né? Então, cara, se prioriza, rolou um término. Vai fazer o que você gosta, se apoie na sua família, nos seus amigos, volte a olhar pra você, para suas prioridades, retome sonhos, coisas que você deixou pra trás e tempo ao tempo. É literalmente isso. Eu acho que o que você disse, Bruninha, a gente conta com o que eu penso também. Você tem que se priorizar. Quando você tem um término, como foi meu primeiro, por exemplo, eu tava naquele momento, tava com a cabeça muito ainda pensando nela, pensando em reatar, em ter uma relação ainda, novamente da Disney e tal. Sim. E nesse segundo término foi diferente. Esse segundo término foi diferente porque eu já tava um pouco mais maduro, já tinha mais consciência, eu já entendi algumas coisas que estavam acontecendo durante a relação. Então, você precisa começar a olhar pra si. Cara, esquece aquilo, eu sei que é muito duro, esquece aquilo, para de ver histórias da pessoa, para de olhar, para de querer saber o que tá acontecendo com ela. Se você realmente acha que quer seguir em frente, aquela pessoa não deve estar mais na sua vida, comece a olhar pra si. Cara, se cuida. Se ponha como prioridade, se ponha como número 1 da sua vida. Não coloque o outro ou a prioridade do outro acima da sua. Total. Porque isso só vai fazer mal pra você. Então, quando você estiver ali na terapia, conversando, desabafa isso. É o momento de você falar justamente sobre essas coisas, de você abrir o coração e a psico ou o terapeuta vai te ajudar, vai te orientar, vai te dar algum caminho. Então, eu superei todos os términos que eu tive, né, os 2 términos que eu tive, com muita terapia, de me entender bem, de saber quem é o Vinícius, o que o Vinícius gosta de fazer e se redescobrir. Porque você vai se redescobrindo durante a vida. E quando você tem um término que é algo muito chocante pra sua vida, principalmente pro seu emocional, é um abalo muito forte, cara, esse é o melhor momento pra você aproveitar pra estar perto de você mesmo. Pra você não ficar longe de si. Totalmente. É isso, eu compartilho da mesma opinião. E, cara, é o que a gente falou, quando você se autoconhece, começa a mergulhar em tudo, em como você é, nas coisas que você gosta, você começa a quebrar esses padrões. Sim. Então você vai começando a trazer pessoas que vão te agregar e não vão cumprir faltas suas e até as delas. Então, é isso, a pessoa ela tem que somar com você, né? Então a gente vai entendendo esse tipo de coisa e é legal até compartilhar, assim, que depois desse término, quando
A gente reatou, eu e o Heitor ali, a gente viu muitas coisas, assim, tanto do lado dele quanto minhas, e que até hoje a gente vai aprimorando, né, gente? É isso, é uma constante evolução. Mas que a gente realmente sentou e teve uma conversa. Então, é literalmente isso. Conversou, falou, cara, ó, é realmente isso, isso. Se a gente quiser reatar, ó, vai ter que ser assim, diferente assim. Então, a comunicação é a base de tudo, né, gente? Então, pra qualquer relação aí. Então, E acho que é negócio isso. que a Boninha tá falando, cara, eu já diria Jorge Mateus, ou some ou soma, né, filhão? Literalmente, Não é isso. fica, não foge, mas não sai de cima, não. Cara, Resolve, cara. toma decisões. Se você percebe que a relação não tá boa, não tá te fazendo bem, Sim. você não é posto como prioridade como você põe a pessoa como prioridade, cara, tá na hora de você rever. Reveja os seus valores, reveja o que te faz bem. Não tô falando pra você chegar agora no seu namorado e falar assim, acabou. Não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, reveja, começa a analisar. Se você tá passando por uma relação que não tá te fazendo bem, eu acho que é importante rever. E a base de tudo é conversa. Porque, curiosamente, olha que loucura. Aqui ninguém é um professor Xavier pra ler a mente de ninguém. Então, para de achar que as pessoas vão entender o que você tá fazendo porque você deixou o copo virado pra baixo. Isso. Fala com a pessoa, conversa. A base de tudo. Não tem como adivinhar, cara. Não dá pra você adivinhar. Ah, porque o fulano pintou a unha de vermelho, ele quer dizer então que ele não tá bem. Não é isso. O óbvio precisa ser dito, cara. O óbvio. Nossa, o óbvio pra você pode não ser pro outro. Exatamente. O óbvio precisa ser dito muitas vezes. Às vezes até com pequenos gestos. Não só com pequenos gestos, mas com atitudes pra você provar que você tá ali de alma presente pra pessoa. Pra você estar no momento presente e viver aquilo com a pessoa. Então, viva intensamente o que você tem pra viver, mas sempre com esse olhar de saber de que você tá sendo posto como prioridade, a relação é posta como prioridade e a pessoa também te põe como prioridade na vida dela. Tem que ter essa interação. É uma troca mútua, é 50-50. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho e ninguém pode carregar uma relação nas costas sozinho. Isso acaba com a cabeça de qualquer pessoa. E um ponto importante pra fechar, não tenha medo de expor suas vulnerabilidades. Não tenha. É isso que vai ser o diferencial, cara. Exponha. Se você tá com a pessoa ali do seu lado, é porque você confia nela. Então exponha. Exato. Ela tem que ser sua parceira. A gente já falou isso em outros episódios vezes, né? Também, muitas vezes. Então veja a pessoa com quem você tá como sua parceira. Ela tem que saber das suas vulnerabilidades. É muito importante. Isso. É muito importante, porque... E outra, se você expôs a vulnerabilidade... Eita! Se você se põe vulnerável na frente da pessoa, você expõe todos os pontos que te chateiam, e mesmo assim a pessoa não faz questão de olhar pra isso, cara... É pra rever. É pra rever alguns conceitos sobre a sua vida a dois. Ai, caramba, falamos, hein? Quase 50 minutos. Como sempre, né? Nada novo do Nascer do Sol. A gente sempre fala muito, mas muito bom. Acho que é isso, né? Pessoas se conectam com pessoas e eu tenho certeza aí que quem tá ouvindo a gente também já passou por algo semelhante ou está passando. Então, a gente espera que, de alguma forma, isso tenha ajudado, né, Vini? Tanto os nossos conselhos, na nossa humilde opinião, na nossa humilde vivência. Na minha opinião de merda. Na minha opinião de merda, é isso, na nossa humilde opinião. E é isso, cara. Eu tenho um pedido aqui, Bruninha, antes de a gente encerrar. Eu tenho um pedido aqui. Isso não tava programado. Já chegou e-mails. Já chegou e-mails aqui. Eu já tinha pedido, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás, falando sobre o tema que a gente vai ter, chega em breve, que é sobre traição. Esse tema vai ter o que falar. Já chegou um e-mail de um carioca, e vem história, hein? Essa história, eu já li o e-mail, vai dar pano pra manga. Se você tiver alguma história uma história sua, né, de preferência, obviamente, que você queira contar, manda pra gente e-mail, ali a gente vai deixar em off, obviamente, a ideia não é expor ninguém, mas manda pra gente e-mail, manda o seu relato ali, talvez no Instagram pra gente não vai expor também você. A ideia é trazer uma história aqui legais para ser compartilhadas. E esse episódio vem ao ar em breve. A gente vai gravar em breve esse episódio. Já temos convidadas confirmadas. Já temos. A gente tá super ansioso. E temos histórias. Eu não tenho histórias minhas, mas sim tenho de histórias de pessoas em volta que eu vou focar. Gente, não é pra contar. Histórias que ninguém conta, e a gente dá espaço pra elas. Então é aqui que a gente vai contar. Eu tô até pensando assim, fofocas que todo mundo conta. E vai virar o nome desse vai virar o nome desse podcast. Muito bom, Tá gente. bom? É isso, né, Boninha? Tem mais uma coisa? É isso. Calma.
deixa o seu 5 estrelas aqui no Spotify, pelo amor de Deus. Curte a gente aqui na plataforma, já segue a gente aqui também, é muito importante isso. Segue no Insta. Segue no Insta, outras pessoas, cheguem outras pessoas também, é muito importante. Isso vai muito pra gente, até pra gente continuar sabendo que vocês gostam do conteúdo que vocês estão ouvindo aqui. Tá? Ou não também, gente. Por favor, deem feedbacks. A gente tá aqui. O que vocês querem ouvir também de temas? Eu acho que é bem legal, né, Vini? A gente... Sim. Essa contribuição e a gente traz aqui pro Stories. Põe sugestões de temas ali nos comentários, a gente vai ler, tem no YouTube também, eu já vi que tem alguns comentários aí no YouTube bem legal, mas põe sugestões de temas que você tá ouvindo, quer ouvir falar, sei lá, sobre festa, quer ouvir falar sobre vida de solteiro, eu quero ouvir falar, sei lá, sobre viagem, quer ouvir falar sobre séries, filmes, pô, põe aí a sua sugestão, a gente vai trazer aí nos próximos, vai entrar pra discussão e a gente traz aí nos próximos episódios, tá bom? Vou encerrar aqui porque o Yoga já começou a tomar conta do meu computador, tá aqui em cima das coisas. Vocês não estão vendo, ele deu um pulo nas costas do Vini. O filho dele, o gato, tá? Pra quem ainda não sabe ou não ouviu os outros episódios. Eu tenho o Yoguinha tá aqui causando agora. É isso, rapaziada. É isso, galera. Ai, muito bom. Um beijo e até o próximo episódio. Aproveitem a vida. Tchau, tchau. Tchau.